Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Uma ótima tarde para você, que já nos acompanha aqui pela sua TV SEAC, pela Rádio SEAC. Estamos chegando para mais um programa especial, o programa que você está acostumado a estar conosco todas as sextas-feiras, a partir das 3 da tarde, onde Sidney Fernandes responde às suas questões. E nós estamos aqui para mais uma vez cumprimentar você e convidar para que você venha a partir de agora pensar nas suas questões, pensar nas perguntas que você gostaria que elas fossem respondidas no programa de hoje. Por isso eu já cumprimento quem nos ouve, está ali no seu espaço para que nos responda na tarde de hoje. Sidney Fernandes, boa tarde para você. Boa tarde, Reginaldo. Boa tarde, Theo. Parabéns aí por ter conseguido colocar a nossa TV no ar, com grandes problemas que você teve hoje. Um abraço ao Reginaldo Viana, ao Sérgio Totti, ao Jonatas, que está na retaguarda, e a você, que em todas as sextas-feiras está conosco para mais um Pinga Fogo. Mas aqui a pergunta do Silvio já está aqui para que a gente possa, para você responder, né, e a gente entender também um pouco mais dessa questão. Ele diz aqui, ó, Sidney, na obra Nosso Lar, Lísias chamou André Luiz para o ensinar a materializar outra roupa. Essa materialização é realizada manipulando o ectoplasma do próprio espírito? Não podia simplesmente receber a roupa confeccionada? Ô Silvio, você me coloca em cada situação, hein? A verdade, Reginaldo, é que quando nós estamos no plano espiritual, nós aprendemos a utilizar mais adequadamente os nossos recursos. André Luiz, naquele momento, era ainda um aprendiz. Lísias, já com uma certa experiência, quis mostrar a André o alcance e também com o funcionamento das atividades de nosso lar. Nós vamos perguntar, mas será que ele usou alguma roupa aqui da Terra? Na verdade, você sabe, Reginaldo, os originais estão lá. Nós aqui temos simples cópias. Mas quando nós desencarnamos, levamos conosco em nosso perispírito a memória da nossa última encarnação. E daí é possível tanto nós assumirmos as roupas, o aspecto físico, como também as memórias mais recentes dessa vida da qual nos despedimos mais recentemente. É claro que depois teremos acesso, não total acesso, mas dependendo do nosso nível evolutivo, a outras informações. E essa informação que foi passada para André, foi passada na base do conta-gotas também, porquanto ele poderia tomar conhecimento somente de algumas coisas. Hoje, depois de mais de 60 anos de vivência lá na espiritualidade, é claro que André aprendeu muito mais, ele já consegue volitar, ele consegue materializar uma residência, enfim, de acordo com as normas, com as leis e sempre de acordo com o mérito de cada um, de acordo com o poder de cada um. Então, o indivíduo mais evoluído terá um alcance maior e aqueles outros que estão ainda engatinhando, como estava André Luiz naquele primeiro momento, tinham que receber informações limitadas.
Mas realmente, Silvio, foi uma novidade para André saber que lá existia comida, existia água, existiam roupas, residências. Inclusive isso foi na época do lançamento do livro Nosso Lar, causou assim uma certa espécie. As pessoas estavam achando que estava acontecendo ali uma mistificação. O próprio Chico achou, só depois que Emmanuel permitiu que ele visitasse as dependências dessa colônia para que ele pudesse escrever, receber livremente essas informações alusivas a essa colônia espiritual. Então, eu fico feliz, viu, Silvio, que você esteja estudando e esteja acompanhando todos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca à disposição. E a próxima pergunta também, que nos foi feita também ainda no período da manhã, aqui vai nos chegando as perguntas, nós vamos passando para o Sidney Fernandes. A próxima pergunta também, eu estou colocando na ordem de chegada das perguntas, né? O Silvio também fez a segunda pergunta, já às 9 da manhã. Ele pergunta para você, num programa Reencontro, você referiu-se aos espíritos desencarnados que têm a maior liberdade, desde logo a capacidade também de saber que os encarnados estão a pensar. A leitura de pensamento não depende de um grau evolutivo do espírito? Sim, depende sim. A verdade é que os espíritos estão numa situação, vamos dizer, privilegiada em termos de liberdade de tanto pensamento como de movimentação. Mas nós somos uma folha aberta, um livro aberto para a espiritualidade. Deles não conseguimos esconder nada. A nossa vibração, a cor da nossa aura, os pensamentos que vibramos, eles são captados de uma maneira geral pela espiritualidade. Agora, você tem razão, Silvio. Existem certas situações, certas peculiaridades de nossas vidas de encarnados a que tem acesso apenas espíritos superiores. Inclusive, nós temos situações em que, quando o espírito de uma mediana evolução começa a atrapalhar a nossa vida indevidamente, porque são verdadeiros palhaços do espaço, que querem nos pregar peças, se divertem com os nossos sustos. Então, em determinadas coisas, a espiritualidade não permite que eles mexam com as coisas, por exemplo, do sentimento, com relação às coisas mais íntimas. Os espíritos de mediana e baixa evolução não têm acesso. Próxima questão agora do Eliseu, que também pergunta a você, Sidney, por que temos medo da morte em todos nós, né? O desencarne, o desligamento do corpo são iguais? Não são iguais, Eliseu. Primeiro, temos medo da morte por medo do desconhecido, o esquecimento. Inclusive, estou escrevendo um artigo agora sobre isso, viu, Theo? Um artigo longo sobre o esquecimento, que vai servir de tema para futuros trabalhos nossos. Já estou escrevendo até com as perguntas que você costuma me fazer, viu, Theo? Pois bem, estou escrevendo esse artigo e estou falando ali claramente a respeito do desconhecido. Pelo esquecimento, nós achamos, não nos lembramos de como era o plano espiritual. Algumas pessoas têm até uma liberdade maior. Voltamos a falar de nível evolutivo, como já se citou o Silvio. Essas pessoas que têm um pouco mais de capacidade intelectual e moral, elas têm acesso a algumas informações e durante a noite elas passam por desdobramentos que as colocam em salas de aula, em diálogos, em conversas com irmãos mais evoluídos. Com isso, esses espíritos vão se acostumando já com a vida pós-morte.
Então, naturalmente, eles não têm mais medo. Eles encaram com serenidade a passagem para o outro lado da vida. Então, essa é a primeira questão, medo do desconhecido. Por outro lado, é tão difícil conseguir uma vaga na reencarnação, e ela é tão importante para a evolução do espírito, que ele realmente, às vezes, teme perder esta oportunidade evolutiva. Isso não acontece de maneira consciente, não. O pessoal chama isso de instinto de conservação, que existe também nos animais e até nas plantas. Mas um problema realmente relacionado com esse medo, então, o primeiro já citamos, é o medo do desconhecido, que alguns passam a não ter. O segundo é a questão do instinto de conservação, é nós podermos manter a oportunidade atual de encarnação. E uma outra coisa importante a respeito desse medo da morte é nós considerarmos que todos nós passamos em vidas anteriores por experiências desagradáveis. Infelizmente, isso fica marcado em nossa memória. Repito, não a memória consciente, mas a inconsciente. Sabe aquela história de gato escaldado tem medo de água fria? Portanto, alguns espíritos que já desencarnaram e passaram por situações difíceis, ficaram presos aos seus corpos, assistiram, às vezes, até a deteriorização dos seus corpos, porque eles estavam muito apegados à matéria, e isso lhes traz uma impressão muito desagradável, e isso também provoca o medo da morte. Agora, para finalizar, Eliseu, cada morte corresponde a um tipo de espírito. Aquele que está preparado, aquele que ora, que reconcilia-se com seus inimigos, aquele que se faz útil para a sociedade, que é fiel à sua esposa, cuida bem dos seus filhos, é útil à sociedade, leva a sério a sua espiritualização. Note que eu não falei em religião, hein? Espiritualização. Que a espiritualização independe de religião. Esses não têm razão para temer a morte. Agora, muitos de nós, no passado, já passamos por situações muito difíceis. Já ficamos presos aos nossos corpos e a volta para a espiritualidade não é muito agradável. Por isso que Santo Agostinho nos recomendava que nós nos conhecêssemos melhor e que a cada noite fizéssemos um balanço das nossas vidas para nós nos prepararmos adequadamente para o momento de retorno à pátria espiritual. A próxima pergunta agora é da Emily, também ali curtindo e acompanhando conosco, né, a filha do grande Eliseu. Ela pergunta: como a doutrina espírita explica o último livro da Bíblia, o Apocalipse? Olha, você vai me dar um tempo maior aí agora, Reginaldo, para falar desse assunto aí. Por isso que eu já fiz essa pergunta logo no início, né? Então, essa pergunta exige um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de cuidado para nós não misturarmos muito as coisas, né? Em primeiro lugar, então, Emily, vamos encarar o seguinte. O Apocalipse de João, numa publicação que a Federação Espírita Brasileira fez, está disponível para todos vocês, só colocar lá o Apocalipse de João, FEB, Federação Espírita Brasileira. Eu vou só dar alguns detalhes dessa publicação. Lá eles fazem uma análise sob a ótica da doutrina espírita, esse último livro da Bíblia. A palavra Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo Apocalipse supõe, pois, que tenha ocorrido uma revelação de Deus, algo que Deus disponibilizou aos homens. Revelação de alguma coisa oculta, ou só por Deus conhecidas, especialmente coisas do futuro. Nós conhecemos só o Apocalipse de João,
mas já existiram muitos outros apocalipses. É muito difícil a gente saber onde para o gênero apocalíptico e onde começa o gênero profético, porque, na verdade, uma coisa se confunde com a outra. Mas os antigos profetas ouviam revelações divinas e as transmitiam oralmente. O autor de um apocalipse normalmente recebia essas revelações em forma de visões, que depois ele colocava num livro. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesmas. Por quê? Porque elas são extremamente simbólicas. Então, se você ler uma dessas visões, a princípio você não vai saber do que se trata. Então, há necessidade de você interpretar o simbolismo que encerra esta visão de quem procedeu ao Apocalipse. Os textos apocalípticos, nos 2 séculos que precederam a vinda do Cristo, eles tiveram, assim, uma grande aceitação em alguns ambientes judaicos. Nos livros dos judeus, há muitas informações que são rotuladas como apocalípticas. Tendo sido anteriormente elaborados pelas visões dos profetas Ezequiel e Zacarias, esse gênero de escritura também desenvolveu-se no livro de Daniel. Apenas um apocalipse ficou registrado no Novo Testamento, que é esse de João, que também foi um dos autores do Evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, com seu Evangelho, no Novo Testamento, e depois temos o livro do Apocalipse de João também. Como eu já falei, o autor do 4º Evangelho, João, também escreveu o livro do Apocalipse quando ele estava no seu exílio na ilha de Patmos. A linguagem simbólica do Apocalipse de João, normalmente, é muito chata. Ela desestimula a leitura. É possível torná-la um pouco mais compreensível separando alguns pontos importantes. Por exemplo, o entendimento do significado do Apocalipse, a etimologia, o conceito, a visualização do contexto histórico da Igreja nascente e, finalmente, a razão do advento, a explicação do porquê que vai acontecer o Apocalipse. No momento em que João escreve o seu livro de visões, a igreja primitiva dos cristãos estava sofrendo uma terrível perseguição de Roma e dos cidadãos do Império Romano. Eles achavam, inclusive, que o Império Romano, os cidadãos romanos, estavam sendo instigados pelo anticristo, que eles chamavam de besta ou chamavam também de Satanás. O próprio João estava preso nessa ilha de Patmos quando escreveu o seu Apocalipse. Na época, era imperador Domiciano, reinou do 81 ao ano 96. Então, João, ele solidário aos companheiros submetidos aos martírios, às perseguições, ele escreveu no seu livro apocalíptico 3 conteúdos básicos. Primeiro, nesse livro, ele protesta contra as injustiças sociais. Então, era uma reação de João por causa das perseguições dos cristãos da época. Fala também do sofrimento que aguarda os perseguidores, os romanos, os cidadãos romanos, que mais cedo ou mais tarde eles iriam ter que pagar pelos seus gestos. E, finalmente, João fala na vitória do bem, que seria nada mais, nada menos do que a manifestação
do amor do Cristo pela humanidade. Então, para resumir, eu já me estendi muito na resposta, o plano geral da obra de João, esse Apocalipse que está no Novo Testamento, é dividido em 4 partes. O prólogo, a primeira parte, a segunda parte e o epílogo. No prólogo, ele apresenta a revelação do Cristo sobre as coisas que estão para acontecer. Na primeira parte, que na verdade seriam os capítulos 1, 2 e 3 dessa escritura, ele mostra uma ação pastoral do apóstolo para com os cristãos e expressa uma mensagem de apoio àqueles que sofrem perseguições em nome do Cristo. Tem nada de novidade. A segunda parte, que é a essência da obra dele, que vai do capítulo 4 ao capítulo 21, essa sim, tem um caráter profético, escatológico, previsões sobre o fim do mundo, e abrange 2 visões paralelas. A primeira diz respeito aos destinos do mundo, e a segunda informa sobre o futuro da igreja. No epílogo, há uma recomendação severa, uma proibição categórica àqueles que lerem o livro ou fizerem cópias ou reimprimirem, para que não alterem nada do que está ali escrito. Bem, eu já me estendi demais, Reginaldo, mas em suma é isso que eu poderia dizer para a Emily, e eu recomendo que ela acesse esse site da Federação Espírita Brasileira, onde está escrito o Apocalipse de João. Põe lá .pdf, que ela vai encontrar informações mais precisas do que essas que eu passei ligeiramente, porque realmente o programa não se presta a um estudo mais extenso, e sim uma informação, uma notícia sobre determinado assunto. Perfeitamente. Té Oliveira tem aí informações também para trazer para nós no programa de hoje. Isso mesmo, Reginaldo. Lembrando aos nossos amigos que já está disponível o jornal Momento Espírita do mês de julho, onde o Sidney trouxe aí, quando o Sidney trouxe, né, a novidade do passe virtual, o atendimento fraterno virtual, ainda tinham alguns reparos a serem feitos no jornal, mas agora o jornal já está finalizado e já está disponível, e você pode, daqui a pouco eu vou colocar o link no bate-papo tanto do Facebook quanto do YouTube, e o pessoal vai poder acessar e vai poder fazer a leitura do nosso jornal Momento Espírita em formato PDF, e vocês se atentem aí para o detalhe do atendimento fraterno virtual, que está sendo desenvolvido aí pelo SEAC e pode ajudar a muitas pessoas, e a gente espera que vocês realmente digitem aí, visitem seac.org.br. Vou colocar para vocês o link do jornal Momento Espírita, além de vocês verem aí, lerem a matéria especial com uma mensagem do Richard Simonetti aos frequentadores do Centro Espírita Amor e Caridade. E essa mensagem dele, já de há muito tempo, aí está disponibilizado também um áudio, e você vai ter todo o acesso acessando aí o nosso site. E a gente conta com a visita de vocês, e aproveitem para conhecer um pouco mais do SEAC através do nosso site. Repetindo, seac.org.br. Reginaldo. Perfeitamente. E retornando aí as questões para o Sidney responder hoje, eu sei que talvez eu até diga pegar fogo lá na frente, mas vamos ver, viu, Sidney? A pergunta agora, mais uma do Eliseu, que diz o seguinte: Sidney, o que a doutrina pode nos dizer entre muitos desencarnes? Todos nós somos acolhidos por enfermeiros espirituais? O Eliseu. Qualquer pessoa que venha desencarnar, seja ela de um grande mérito ou uma pessoa que teve muitos comprometimentos aqui na Terra, não importa. Sempre haverá alguém à sua espera, principalmente pessoas ligadas ao seu quadro familiar. Eu entendo o sentido da pergunta do Eliseu, porque no momento está ocorrendo uma quantidade de desencarnes muito grande. Isso aconteceu, Eliseu, na Segunda Guerra Mundial,
E então, no momento em que lotaram as colônias espirituais da América, da Europa, aqui na América, nós disponibilizamos as nossas colônias espirituais, que no primeiro momento tiveram, sim, problemas até de idioma, mas que foi sanado com espíritos perfeitamente, vamos dizer assim, designados para superar esse obstáculo. Então, todos nós, sim, se desencarnarmos agora, junto com toda essa equipe, essas pessoas que estão passando para o outro lado da vida, serão recebidos por espíritos, enfermeiros, parentes, e sempre a recepção, Eliseu, como eu falei já na pergunta anterior, depende, quando você me perguntou sobre a morte, depende dos méritos de cada um, depende do nível evolutivo de cada um. Então, de uma maneira geral, eu posso responder secamente, Eliseu, todos seremos recebidos, teremos alguém para nos aguardar do outro lado da vida. Será um grupo maior ou menor, dependendo dos amigos que fizemos durante a nossa vida. E a próxima pergunta agora da Cristina Forlim. Ela pergunta, diferente do que aconteceu no planeta... Desculpe, Reginaldo. Sérgio está mandando uma mensagem para você aí sobre o jornal. Você falou no jornal e ele disse que está disponível já no meu site, www.sidneyfernandes.com.br. Não, para mim ele não mandou nada não, Sidney. Ele vai mandar só para mim, então. Jornal Momento Espírita de julho do SEAC já está disponível no meu site pessoal. Perfeitamente. Então agora a pergunta da Cristina Forlim. Ela diz aqui, boa tarde a todos, boa tarde para você também, Cristina. Ela diz, diferente do que aconteceu no planeta Terra, o socialismo deu certo na colônia espiritual Nosso Lar, conforme mostrou o filme? Nós temos, assim, uma preocupação muito grande contra o socialismo, porque nós logo ligamos o socialismo ao comunismo. E, na verdade, todos nós temos, sim, possibilidade de desenvolver um novo sistema de governo em que todas as pessoas são consideradas de uma maneira igual e todas as pessoas têm acesso à casa, à alimentação. Esse seria, vamos dizer assim, o socialismo puro que, infelizmente, o homem não conseguiu implantar. Mas esse socialismo que existe lá no Nosso Lar é algo diretamente relacionado com a misericórdia do Cristo, em que nada deve faltar nunca para ninguém. Ali, o que vale é o mérito. Inclusive, existe uma moeda chamada bônus hora. Essa moeda, ela tem dois valores, um valor intrínseco e um valor extrínseco. O valor extrínseco dela vamos dizer, 1 hora de trabalho corresponde a 1 bônus hora. Então, com a quantidade de bônus horas que você tem, você poderá começar a construir sua casa, você poderá pleitear uma ajuda especial para um filho seu. Não sei se vocês estão lembrados, vocês que me acompanham no programa aí, Theo e Reginaldo, vocês se lembram no momento do livro do Nosso Lar, em que uma senhora está ao lado de André Luiz e pleiteia a um dos ministros, ministro Clarencio, se não me engano, ela pleiteia uma ajuda para uma filha dela. E vocês dois se lembram do que o Clarencio perguntou para ela? Não, eu não estou recordando agora, Sidney. Eu lembro desse momento, mas não lembro quais foram as palavras dele. Clarencio pergunta para ela, quantos bônus hora você acumulou? Ah, verdade.
É. E ela fala, eu acumulei tanto, mas quanto tempo você está aqui na espiritualidade? Tipo, só isso, né? Estou aqui há 10 anos, não lembro direito, mas acho que era isso. E você acumulou só isso de bônus hora? Olha, minha filha, esse bônus hora não lhe dá direito de fazer esse pleito para a sua filha. Então, esse é o valor extrínseco do bônus hora. E o valor intrínseco dele quando você faz o bem para alguém, ele não é mensurado em termos de valores, mas é mensurado em termos de desprendimento, em termos de evolução, em termos de atmosfera espiritual. Não é nada matemático, corresponde à sua evolução como espírito, como criatura humana. Esse é o valor intrínseco do bônus hora. Por que eu estou falando isso? Porque eles instituíram esta moeda como uma maneira de socializar o mérito. Dependendo do mérito, vai se conseguir, como o Silvio falou lá atrás, uma vestimenta, vai conseguir visitar um parente, vai poder interceder. De onde veio esse termo intercessão? Na verdade, irmãos de outras crenças entendiam que Maria, Jesus e outros santos, eles tinham tanto mérito que poderiam emprestar um pouco desse mérito para nós, pobres mortais. Por isso que a gente costuma orar dizendo: Jesus, interceda por nós, Maria, interceda por nós. É o Instituto da Intercessão. Embora não exista desta maneira, não estou dizendo que esses espíritos não nos ajudem, mas embora não funcione desta maneira, de uma maneira assim, vamos dizer assim, mais fácil de se entender, na coluna nosso lar, existe a possibilidade de, a partir do momento que você trabalha, acumula méritos, ajuda o semelhante, e você tem um potencial de bônus hora que vai permitir que você interceda por um parente, por um filho. Tem um caso que eu sempre conto aí, o Theo deve estar lembrado, em que tem um rapaz que está fugindo de um monstro, e esse monstro, na verdade, era o próprio cadáver dele, que ele estava muito preso. Aquele rapaz não era para estar ali. O pai dele tinha grandes méritos, intercedeu por ele, e ele foi acolhido lá na colônia Nosso Lar. Mas e se for um bandido que apronte lá e não receba bem, não se comporte adequadamente? Porque lá em Nosso Lar, cada um tem que manter o pensamento ligado ao bem. Você não tem liberdade de ficar pensando besteira. Isso não se coaduna com o nível vibracional da colônia Nosso Lar. Um indivíduo desse que é acolhido e ele não corresponde, ele não aproveita essa grande oportunidade, ele simplesmente retorna para o umbral. Como já vi casos em que os indivíduos não se adaptam e voltam para o umbral. Enfim, a socialização a que se referem os espíritos, esse modelo de socialização corresponde ao nosso mundo futuro, onde todas as pessoas têm direito a tudo que está disponível para a sociedade, mas dependendo do seu mérito. A próxima pergunta também para você responder aqui, que já estão chegando as questões para que você responda para nós, a Norma Cecília também está conosco. Boa tarde para você, Norma. Ela diz aqui: na sexta-feira passada, o Sidney, o qual admiro muito e sou fã de seus livros, falou de um acidente por um motorista imprudente, antecipando a sua morte. Gostaria de saber se era a hora do desencarne das outras pessoas ocupantes do carro que foi atingido pelo mesmo. Como é o nome da pessoa que perguntou? É a Norma de Palmares, no Pernambuco. Muito boa pergunta, Norma.
Você já notou, não sei se vocês viram na semana passada, um menininho que escapa da mãe e é pego em cheio por um veículo, ele é jogado para cima, o veículo passa com as rodas dianteiras e as rodas traseiras sobre o menininho. E esse menininho não sofre praticamente nada, ele só alguns arranhões, e o motorista para imediatamente, vai prestar socorro, leva o menino para o hospital, e lá, o menino não tem nada, vamos observar aí, mas tiramos radiografia, tudo aqui, ele não tem nada. Meu Deus, se você olhar a câmera que filmou o acidente, você acha que o menino morreu. O anjo da guarda dele estava presente ali ao lado, não era hora de ele desencarnar, ele tinha méritos para ser protegido. Eu não sei como é que os espíritos fazem isso, porque se você olhar o acidente, o menino é jogado para cima, ele cai, passa a roda dianteira por cima das perninhas dele, a roda traseira também, e o menino tem só uns arranhõezinhos, não aconteceu nada com ele. Houve uma proteção muito grande da espiritualidade. Isso acontece também com as pessoas que participam de um acidente involuntariamente, não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com o assunto, e de repente um indivíduo embriagado vem dirigindo e bate. Então, ninguém morre antes da hora, somente aqueles que abusam da velocidade, abusam da droga, abusam da bebida. A gente fala, coitadinho, morreu antes da hora. Morreu nada. Sim, morreu antes da hora. Chegou sua hora. Não chegou, não. Agora, aqueles outros que estavam junto com ele nesse acidente, a gente vê as descrições dos policiais rodoviários que o indivíduo tem 4, 5 pessoas no veículo, todos morrem. Um deles parece que fica encapsulado ali no meio das ferragens e não acontece nada com ele. Então, mérito, não chegou a hora daquele indivíduo, ele vai ser útil e a espiritualidade o preserva. Agora, os demais acompanhantes do imprudente, só se eles tiverem muito mérito mesmo, senão vão entrar de roldão na imprudência do motorista, que vai responder pela sua morte e também pela dos outros. A próxima pergunta é da Kélvia, também conosco. Boa tarde para você, Kélvia, que pergunta: quando todos os membros da família têm mediunidade aflorada, seria uma missão para a família? Eu já vi muitos casos assim, viu, Kélvia? Precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente vai assim, vamos ver, no vai da valsa, né? E pensa que porque o pai tem mediunidade, a mãe tem também. Bom, de uma maneira geral, Kélvia, todos nós somos médiuns, mas vamos admitir que realmente temos uma família com mediunidade ostensiva. Kardec codificou a doutrina espírita com o auxílio de médiuns de 14, 15, 16, 17 anos. 2 dessas médiuns eram irmãs. E elas tinham realmente uma missão de assessorar Kardec naquele trabalho. Uma delas tem a mãe e 2 irmãs, e o pai também, que trabalhava junto com Kardec. Cada um com um grau de mediunidade. Mas respondendo secamente a sua pergunta, viu, Kélvia? Eu entendo que se efetivamente todos os membros da casa têm uma mediunidade confirmadamente ostensiva, trata-se realmente de uma missão para todos vocês. E quando eu falo em missão, não significa que todo mundo seja obrigado a usar da faculdade. Olha o nome, faculdade. Você está facultado a exercer ou não. Não há nenhum castigo para quem tem mediunidade e não exerce. Simplesmente está abrindo mão de um dom que Deus lhe deu.
Aquela família Goulart, tem todo mundo na casa, todos eles são bons atores. O Paulo Goulart, a esposa, parece-me que 2 filhas e um rapaz, todos eles são grandes atores. Alguns melhores do que outros, mas uma família inteira que teve, assim... Isso a gente vê muito no mundo circense, né? A criança, parece que é hereditário isso. O avô foi trapezista, o filho é palhaço, o neto vai ser domador, e assim por diante. Inclusive, Então, eles eram espíritas, né, Sidney? Em Sidney. Sim. O Paulo Goulart e a Anissete Bruno. Eles são realmente simpatizantes da doutrina. Então, acontece realmente, às vezes, Kélvia, de numa mesma família encarnarem pessoas todas, e não precisamos ir longe para explicar isso, para justificar isso, porque nós tendemos a reencarnar no meio que mais nos agrada. Então, pessoas... Vocês veem a família Simonetti, em Bauru. Todo mundo foi radialista. O Silvio Carlos Simonetti foi, Paulo Sérgio o Netão é radialista, a filha do Netão trabalha na rádio, o pai e o avô deles trabalhavam com rádio, adoravam rádio. Enfim, é uma família que já veio com esta missão. Próxima pergunta também para que você responda na tarde de hoje, sempre conosco chegando aqui as perguntas importantes. Eu tenho uma pergunta aqui também, agora vem do... Deixa eu ver aqui. Pergunta que chega para nós aqui da Vilma Anjos. A Vilma está conosco também, boa tarde, Vilma, e diz assim, Sidney... Jandira? De Jandira, exatamente. Sidney, um amigo meu estava perturbado, eu fiz oração para ele, pedindo a Deus e aos espíritos de luz, não consegui dormir no outro dia, chorei muito, não sei porquê, eu não estava preparada, Sidney. Olha, Vilma, nós nunca não estamos preparados. Todo momento é momento de você orar. É que às vezes nós nos sensibilizamos mais com a situação de certas pessoas. E isso, às vezes, nos tira o sono. Não significa que você tenha atraído qualquer influência de algum obsessor, do seu amigo. Não é nada disso. Quem faz o bem, ao contrário, fica, de uma certa forma, com a proteção. Ele não é vulnerável à influência do irmão que, infelizmente, está azucrinando o outro. Você só tem, quando você ora e faz o bem, você só recebe o bem. Mas nós vivemos num mundo de expiações e provas. E, às vezes, nós nos sensibilizamos muito com a dor alheia. E isso, às vezes, nos tira o sono. Mas não é nenhuma má influência espiritual, não, Vilma. Eu posso lhe garantir. Continue orando e ajudando as pessoas. A próxima a ser respondida aqui, Ana Lide Luca, também conosco, de Lucas, né, conosco. Ela pergunta aqui, Sidney, gostaria que falasse um pouco sobre a presciência da Gênese, pois segundo vi, Chico Xavier tinha esse dom de falar algumas coisas do futuro da humanidade. O que é possível saber sobre o futuro da humanidade? O que hoje a doutrina espírita fala sobre isso? Nós temos um trabalho sobre esse assunto. Agora não vou conseguir me lembrar qual dos meus livros em que eu trato desse assunto. O Theo vai me ajudar a lembrar no transcorrer aí. Eu acho que é no meu livro Luzes em Paris, em que eu falo que... Pergunto, é possível prever o futuro? Eu faço uma metáfora. Certos espíritos, eles veem as coisas assim de longe, tem um ângulo maior de visão a respeito da humanidade, pela superioridade deles. Assim como um homem sobe no monte, e essa metáfora eu a retirei do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como nós podemos, em cima de um monte, um homem, por exemplo, está começando a sair lá da ponta, ele está adentrando um deserto, numa viagem, e ele está levando
mantimentos, no seu camelo. E lá de cima, o homem, lá de cima do monte, ele vê que o homem poderá passar por um oásis. Lá na frente, se ele for reto, ele vai ser assaltado por ladrões. E lá na frente, ele vai chegar em outro oásis. É uma previsão do futuro? Não, é apenas uma visão privilegiada. Então, o homem que tem mérito nessa situação vai ser intuído para passar pelo oásis, mas contornar o local onde estão os ladrões para chegar em segurança do outro lado. Assim também é a nossa vida. Há espíritos, não é que eles sabem o futuro. Allan Kardec deixa claro que mesmo os espíritos superiores ou não podem ou não devem prever o futuro. Por quê? Porque o futuro nós estamos projetando agora. O futuro depende do hoje. Dependendo do que eu faço hoje da minha vida, será o meu futuro. Ah, mas aqueles espíritos mais próximos de Deus, eles não têm assim uma noção mais perfeita do que vai acontecer com o homem, lendo o seu pensamento, já deduzindo qual vai ser a sua reação, qual vai ser a sua atitude, o seu procedimento? Conseguem detectar qual será o futuro? Conseguem, mas esses não têm autorização de deturpar o livre-arbítrio do homem. Não maculam o livre-arbítrio do homem. Então, esses espíritos que se dizem adivinhos, tome cuidado, viu, Lucas, o sobrenome dela? Isso. Tome cuidado, porque normalmente espíritos terra-terra não conseguem prever o futuro. E aqueles superiores que conseguem não estão autorizados a desvendá-lo. Próxima pergunta também na tarde Desculpe, de hoje. Oi, desculpe, pode falar. Reginaldo. Pode falar. Desculpe. Há uma outra situação que talvez a gente confunde, às vezes, com previsão do futuro. Quando nós nos preparamos para reencarnar, nós fazemos um planejamento de vida. De uma certa forma, nós já sabemos os pontos principais das provas pelas quais teremos que passar, ou pelas alegrias que vamos viver. Isso está, de uma certa forma, encapsulado no nosso inconsciente, na nossa memória perispiritual. Ora, dependendo do nosso mérito, da maneira como conduzimos a vida, quando o acontecimento vai se aproximando, nós temos uma intuição de que aquilo vai acontecer. Isso interpretamos como sendo uma previsão do futuro. Na verdade, nós estamos apenas nos relembrando, Reginaldo, do que nós planejamos lá na espiritualidade, algumas provas que escolhemos para passar e algumas situações que depois, com o transcorrer da nossa vida, nós vamos adquirindo mérito para tê-las. E isso nós tomamos consciência, às vezes, num desdobramento espiritual. Não falamos, quando eu respondi aquela pergunta do Eliseu sobre a morte, que certas criaturas, de tanto conversarem com os mentores, de tanto frequentarem aulas lá na espiritualidade, eles vão gradativamente já se acostumando com a vida que os aguarda depois da morte, por isso não tem medo da morte? Pois bem, nesses contatos, às vezes, o plano espiritual permite que algumas das coisas que nós planejamos, que nós nos relembremos delas. E aí, Reginaldo, nós encaramos isso como se fosse uma previsão do futuro. Se você consultar uma cartomante, ela vai ler a sua mente pela telepatia e vai anunciar, olha, você vai passar por um problema sério. Não é que ela sabe, não é que o espírito diz para ela. Nós já trouxemos esta informação já da época do planejamento da nossa atual encarnação. Agora, pode acontecer de o nosso mentor espiritual nos alertar com relação a alguma coisa que vai acontecer de mal para a gente?
já contei para vocês 1000 vezes essa história. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu fui alertado para contornar um caminho onde estava ocorrendo um confronto entre policiais e traficantes lá do Rio de Janeiro. Eu tive a intuição de pegar outro caminho. Mérito meu? Não. Mérito, primeiro, da carga valiosa que eu estava levando comigo, que era Richard Simonetti. E segundo, porque eu dei atenção ao conselho do meu protetor espiritual. Não vai por aí que você pode pegar uma bala perdida. E eu não fui. Próxima pergunta vem do Eliseu, que diz o seguinte: Sidney, em relação a prazeres, né, os benefícios na vida humana, em relação aos prazeres na vida sexual de um casal, fora o filho gerado, o que a doutrina espírita pode nos explicar sobre os fluidos emitidos através do ato sexual? Reginaldo, você vai ter que me dar mais tempo, que para responder uma pergunta dessas, haja tempo. Não sei como é que estamos de horário aí. Já são 16 horas, né? Vai. Olha só. Eliseu, em primeiro lugar, nós herdamos do passado escabroso que tivemos, lá da Idade Média, a ideia de que sexo é pecado. O sexo era usado apenas para procriação. Era proibido o prazer. Inclusive, homens e mulheres mantinham relações sem tirar a roupa, porque senão seria um pecado terrível. Apenas o necessário para que ocorresse a inseminação, só para a procriação. Com o passar do tempo, essa história, a doutrina espírita nos dá uma ideia completamente diferente disso. Não vincula prazer com pecado. Temos que considerar, em primeiro lugar, que quando há amor, quando o amor precede ao sexo, ele não tem nada de errado. Inclusive, quando um casal, marido e mulher, que se ama, está mantendo relação sexual no seu quarto, espíritos não têm acesso. É uma das coisas que é uma regra lá da espiritualidade, que eles se mantêm o respeito para com a alcova do casal que se ama e que está ali naquela situação no momento normal, não estão procriando, podem estar até evitando o filho, mas o prazer em si não é pecado. O que é pecado, Eliseu? É você transgredir as normas sociais. É você transgredir as normas de Deus. É fazer para sua companheira aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Isso sim é errado, é pecado. Não apenas na área do sexo, mas em qualquer área. Porque você não precisa coabitar sexualmente com uma mulher para desejá-la ou para desrespeitá-la. E você pode desenvolver outras atividades ligadas ou não ao sexo que venham a desrespeitar a sua casa, a sua família. Isso sim é errado. E para isso, nessas situações, nós atraímos sim espíritos terra, que às vezes nos estimulam até para procurarmos outras aventuras, procurarmos outras companheiras, ou a mulher a ter um outro homem além do seu marido. Agora, estas leis sociais vigoram com todo o seu vigor aqui no Ocidente. No Oriente Médio, o homem que tem posses, ele pode ter quantas mulheres ele quiser. E aí, na verdade, a lei social não está sendo transgredida, porque ele pode ter 2, 3, é permitida a poligamia. Pois bem, é possível um homem amar 5, 6, 10 mulheres?
Não, ele pode ter uma simpatia por todas elas, mas a espiritualidade já nos criou para que sejamos monogâmicos, para que sejamos fiéis à mesma companheira. Aí, quando morre a mulher, a doutrina espírita nos fala sobre isso. Inclusive, em nosso lar, há uma situação descrita de um homem que vive lá na espiritualidade com 2 esposas. Uma desencarnou primeiro que ele se casou de novo, que cuidou muito dos seus filhos, dos filhos dela, e agora os 3 estão vivendo juntos. Na verdade, André Luiz mostra que uma delas é considerada como uma espécie de irmã, e a outra, sim, é a sua companheira. Para você ver como que são as coisas, Eliseu. A espiritualidade, sim, não considera o prazer em si como pecado, mas considera que você, quando desrespeita a sua família, quando você tem várias companheiras, quando você torna o sexo apenas objeto de prazer, isso pode sim lhe trazer problemas. Vamos para a próxima pergunta. Você que está nos acompanhando, lembrando que até as 4h30 você faz as suas questões para que o Sidney Fernandes vá respondendo na tarde de hoje. A próxima pergunta aqui é da Luzia Alves, que está conosco também. Luzia, boa tarde para você. Pergunta assim, Sidney. Olha, Sidney, um amigo meu pediu auxílio e ele está sendo obsidiado. As suas casas estão fechadas e o que devo fazer nessa hora? Faço orações a ele todos os dias. Devo procurá-lo para um diálogo fraterno? Me ajude, por favor. Eu não entendi. As casas deles estão fechadas? Provavelmente deve ser negócios, pelo que eu entendi aqui, esse é o entendimento. Ele está sendo obsidiado e está com as ações todas fechadas, né? Todos os processos fechados. Ações fechadas? Agora entendi o sentido do fechamento da lei. Ô, Luzia, o problema da obsessão é sério e ele deve ser conduzido por pessoas que têm um nível moral, têm uma autoridade moral superior ao obsessor. Porque se você se aproximar de uma casa dita, por exemplo, mal assombrada, em que espíritos de um certo nível estão lá bagunçando, e você chega lá, e se você não tiver autoridade moral, eles continuam com a bagunça e acabam envolvendo você nisso também. Então, o processo obsessivo tem que ser desenvolvido, de preferência por uma casa espírita, ou então por irmãos da Umbanda, que também tem acesso ao diálogo com os espíritos, para poder fazer o que antigamente chamava-se de doutrinação. E hoje, no meio espírita, é usado o vernáculo esclarecimento, de esclarecedor. Então, Luzia, eu aconselho que você ore por essa pessoa. Se você tiver liberdade, que recomende a essa pessoa que desenvolva em sua casa o culto do Evangelho no lar, porque quando colocamos Jesus dentro de casa, os espíritos se escafedem, eles não gostam da oração, não gostam do bem. Então, acima de tudo, Luzia, a providência mais importante num processo de desobsessão é o próprio obsidiado. Porque por que ele está sendo vítima de uma perseguição? Provavelmente porque ele atraiu inimigos do passado. Mas se ele se reformular, se ele se melhorar, se ele se espiritualizar, os espíritos são afastados por seus mentores. Eles só têm acesso nos seus pontos fracos. Se ele é mulherengo, se ele é maledicente, se ele guarda ódio no seu coração, se ele não gosta de trabalhar, é indolente, tudo isso são portas abertas para o obsessor. Quando o obsidiado passa a orar, trabalhar, fazer algo em favor do semelhante, respeitar a sua família e leva o seu trabalho a sério, nem precisa de desobsessão.
o próprio Livro dos Médiuns diz que nós podemos nos livrar de motu próprio desse acobertamento, esse manto que nos mantém sob o jugo de espíritos interiores. Agora, quando você continua falando mal dos outros, não gosta do trabalho, desrespeita os seus filhos, desrespeita a sua esposa, e não tem nenhuma religião, não se espiritualiza, aí você é um prato feito para o obsessor. Então, Luzia, sugiro que você ore por ele, se tiver liberdade, dê um telefonema lá, fale com a esposa dele, olha, por que vocês não fazem uma oração toda semana? O nosso grupo lá do centro vai orar por vocês, mas vocês têm que orar também. Vocês têm que coparticipar desse processo. É o que eu posso lhe sugerir nesse momento, Luzia. Próxima questão para você nos responder também. Vem ali o Sérgio nos trazendo aqui a pergunta da Sônia Bernardo, que também é de Viseu, ali em Portugal, né? E diz assim: se um espírito encarnado, nas suas diferentes encarnações, pode ser homem ou mulher, ou por que motivo na esfera espiritual superior, os espíritos superiores aparecem como determinado homem ou mulher? Depende da nossa necessidade evolutiva. O espírito não tem sexo, Sônia. Durante alguns tempos, nós podemos até ocupar a situação masculina. Podemos futuramente precisar a passar pela situação feminina, porque cada gênero tem um tipo de prova, um tipo de experiência que vai burilando os nossos defeitos. E há aqueles também que vêm para a Terra sem qualquer compromisso com a sexualidade. Então nós temos aí muitos casos, como Chico Xavier, temos como Divaldo Franco, temos como Leon Denis, que são criaturas totalmente dedicadas ao bem, e eles abrem mão de constituir família. Então, são criaturas que não têm ligação nenhuma com o sexo, não vão ter companheiro, não vão ter companheira, porque eles se dedicaram integralmente ao bem. Não que você não possa fazer o bem se você se casar, mas o próprio Paulo de Tarso já dizia que quem queira dedicar-se integralmente às coisas do Cristo, ele dizia, é melhor que não se case. Por quê? Porque ele viajava demais, ele passava a noite fora, e ficaria complicado se ele constituísse família. Pois bem, as pessoas que recebem na espiritualidade determinada missão poderão vir durante uns tempos como mulher, depois alguns tempos como homem, ou chegar um momento em que ele não vai ter nenhuma definição de gênero. Não é que ele seja homossexual. Uma vez, Charles Simonetti encontrou-se no elevador de um hotel em São Paulo com um rapaz que a sua alma era feminina e o seu corpo era masculino. E ele jamais tinha tido qualquer contato sexual com ninguém. Não é porque o indivíduo tem uma personalidade de um gênero e o corpo de outro, que ele tem que necessariamente ser uma pessoa desrespeitosa em relação ao sexo. Então, há pessoas que vêm para a Terra praticamente assexuadas, mas especificamente a sua resposta, Sônia, depende da nossa necessidade e nós todos, sim, teremos que passar por várias experiências neste planeta e em outros planetas para o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, independentemente do gênero. Muito bem. Vamos agora, então, a mais questões para você responder. Como o Theo disse aqui claramente, né, do teu site, ali o Sérgio fica também pegando as perguntas que ali são colocadas, né? O Sérgio traz mais um aqui, que é da Solange. Solange está em Lençóis Paulista, está acompanhando ali pela sua página, Sidney, e traz aqui a pergunta, pode um protetor, durante a vida de seu protegido, ele ter que reencarnar e deixar o protegido? As duas coisas.
aquilo que eu entendi e aquilo que ela quer ouvir realmente. Pode acontecer de um protetor reencarnar para dar mais assistência ao seu protegido. Isso é muito comum acontecer. O protetor não tem que reencarnar, mas ele pede autorização para o alto. O pessoal lá de cima acha que é justo o pleito dele. Ele reencarna como filho e ajuda, e às vezes nem tem. No livro do Richard Simonetti, eu não me lembro agora o nome da história, senão eu mostraria para vocês. É a história de um protetor que está vendo que o casal está se desviando dos planejamentos que fizeram na espiritualidade. Ele pede permissão para renascer como filho deles. E renasce, e com a influência dessa criança, o casal muda completamente de vida. Ele morre dali a alguns tempos, ele nasceu para viver durante pouco tempo, mas ele nasceu para reconduzir os seus protegidos. Isso foi o que eu inicialmente entendi. Mas pode acontecer, sim, viu, Solange, que às vezes o protetor ter que ou passar a proteger uma outra criatura, ou ser convocado para algum trabalho, ou mesmo para reencarnar, e aí vem um outro protetor no seu lugar. A espiritualidade designa um outro protetor para assumir as suas funções. Nós nunca ficamos sem padrinho lá no plano espiritual. E há casos em que o indivíduo tem mais de um protetor. Ele tem tantos méritos, ele fez tanto bem. E Kardec fala isso, dizendo que às vezes nós temos o nosso mentor espiritual, que é de nível superior ao nosso, temos os nossos parentes, pai, mãe, avô, que estão ali nos ajudando, e temos também os espíritos simpáticos. O Theo, por exemplo, tem um espírito simpático que gosta do trabalho que ele realiza como radialista. E volta e meia está dando sugestões para ele, para o bem. E enquanto o Theo se mantiver nesse objetivo nobre de alegrar as pessoas, de levar alegria, entusiasmo, consolo, orientação, informações, esse espírito simpático vai municiá-lo com novas ideias. Então, às vezes, temos mais de um protetor. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, Solange, se o protetor tiver que reencarnar, sempre um outro vai assumir as suas funções. Uma coisa que eu vou aproveitar para dizer para você, Solange, que eu já havia lido o Livro dos Espíritos. Cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, Solange, parece que ele mudou. Não é que ele mudou, não. É que a gente mudou e passa a ver certas coisas sob um outro ângulo. Pois bem, uma coisa que não é que eu descobri, eu tomei consciência recentemente, é a seguinte: eu tenho o meu protetor espiritual, está acima do meu nível. Ele tem o seu protetor espiritual. O outro de cima tem o seu protetor espiritual. E assim por diante. Então, dependendo do nosso nível, será o nível imediatamente superior do nosso protetor. Então, não falta gente que possa querer ajudar as pessoas aqui na Terra. Vem até uma pergunta interessante de Kardec. Será que eu, depois de desencarnar, posso ser protetor de alguém? Eu vou ser protetor do Theo. Vou infernizar a vida dele. Mas você vai me proteger ou vai me infernizar? Como? Você vai me proteger ou vai infernizar a minha vida? Pois é. Você não vai cantar pra mim não, né? Não. Então tá bom. Eu não vou cantar, não. Então, dependendo do meu nível espiritual, não é o caso, mas vamos só supor que o meu nível espiritual seja superior ao do Theo. Eu posso perfeitamente pedir, eu posso ajudar lá para proteger o Theo? Sim, pode. É uma missão boa, eu me ofereço e me torno protetor do Theo. Isso se eu tiver um nível superior ao dele. Se não for superior, se for igual,
seria apenas um espírito simpático, subordinado ao protetor titular do TEL, que é necessariamente superior a ele e a mim. Fátima Freitas, conosco também. Boa tarde para você, Fátima. Ela diz aqui, Sidney: eu tenho uma amiga que convive com um homem há 47 anos. Ela conta que ele sempre teve muitas amantes e ela o perdoava por amor. Certo dia, ele, aos 55 anos, tentou abusar de uma sobrinha dela e desde então ela se separou de corpos, sendo que, com o passar do tempo, ela soube de vários outros casos, inclusive na família. Agora, recente, ele estava com atitude imoral com a netinha de 3 anos e meio. Ela está muito perturbada. É espírita, mas não sabe se isso pode ser uma coisa espiritual ou doença. Observação: ela também, própria, sofreu com esse assédio dele, que tem aí o dobro da idade dela. Na época em que ela não entendeu e pois estava apaixonada. Hoje, eles têm 2 filhos, homens, já adultos. O que você me diz sobre isso? Ninguém se transforma em pedófilo ou maníaco sexual por influência dos espíritos, Fátima. Infelizmente, os espíritos só nos impulsionam nesse sentido se nós tivermos uma tendência para isso. Os espíritos não têm o poder de criar o mal em nós, apenas têm o poder de amplificar ou exacerbar esse mal que já existe dentro de nós. Eu tenho a impressão de que essa pessoa, embora você tenha tido filhos com ele, precisa de tratamento, precisa ser orientado. E nenhum amor justifica uma complacência com esse tipo de monstruosidade, Fátima. E não vai me dizer que é espírito que está influenciando, que o espírito só nos influencia naquilo que nós já temos adrede pensado e preparado em nossa mente. Próxima pergunta da Irene, também conosco. Irene, boa tarde para você. Ela diz aqui, minha pergunta para você, Sidney, é que quando eu estou aflita e com um problema para resolver, peço uma prece, que Deus mostre uma solução. E, de repente, vejo a resposta através de uma música, uma mensagem ou até na Bíblia e me conforta, acalma o coração. A pergunta é, então, a espiritualidade ou o nosso anjo da guarda manda uma mensagem como resposta para a gente? Sem dúvida, e por vários meios. Às vezes uma mensagem, às vezes uma mensagem de WhatsApp de uma outra pessoa, às vezes uma visão, ou há um filme. Tempos atrás eu estava trabalhando aqui no meu escritório, estava muito cansado, tinha trabalhado muito durante o dia todo. Falei, eu vou assistir alguma coisa na televisão, eu vou evitar os noticiários. E liguei num desses canais de filme aí, Irene, e assisti ao final de um filme. Nossa, uma coisa tão elevada que eu acabei transformando em seguida num artigo que eu escrevi. Tratava-se de uma criança que havia sido perdida numa comunidade, e toda a comunidade que não se dava muito bem com a família da criança que estava perdida, não se dava muito bem com o avô, de repente esqueceram de tudo aquilo e deram apoio para encontrar a criança. E até um desafeto da família, que lembrou-se que quando ele era pequeno, ele costumava passear por uma certa região, entrava ali numa caverna, falou, quem sabe esse menininho não está lá escondido. E estava lá. Então, tanto o filme em si mostra como a espiritualidade nos intui no sentido de descobrir, fazer coisas boas para o semelhante,
como eu recebi a intuição de dar uma descansada aqui no meu trabalho e peguei o finalzinho do filme para transformar num artigo para beneficiar e consolar algumas pessoas que eventualmente venham lê-lo. Então, Irene, a espiritualidade trabalha incessantemente conosco. Li uma frase esses dias bem interessante que diz mais ou menos assim: nós devemos orar muito, sempre. Não é que quando nós oramos demais que Deus não nos ouve. Nós é que não conseguimos ouvir a sua resposta. Então, a divindade se manifesta em nossas vidas, Irene, de variadas formas, através de um livro, uma leitura, como você faz com a Bíblia, manifesta-se através de um recado, uma música, uma peça teatral, um filme, um telefonema de uma pessoa, um pequeno trecho de um trabalho que você ouve, enfim. Os espíritos, quando nós merecemos, eles encontram um jeito de se comunicar conosco, Irene. Próxima pergunta também para você responder, aqui é a pergunta do Sérgio. O Sérgio diz aqui, na questão do livro dos espíritos, átomo ao arcanjo, resposta dos espíritos, gostaria que explicasse melhor e sobre os 4 reinos da evolução referente ao assunto. É um assunto bastante extenso, complicado. Na verdade, Sérgio, trata-se de uma explanação dos espíritos, trazendo-nos como é o funcionamento da vida nossa aqui, enquanto encarnados, dentro do nível que nós podemos captar. Então, eu precisaria de mais tempo, eu precisaria estudar um pouco mais o assunto também para lhe dar mais detalhes, Sérgio. Então, se você não ficar satisfeito com a minha resposta, está aí o meu e-mail que o Theo sempre faz o favor de colocar no vídeo, 1948@uol.com.br, se você precisar de mais detalhes. Mas o que eu posso lhe adiantar é que ali, Sérgio, está uma dica da espiritualidade do funcionamento da nossa evolução como espíritos e como homens encarnados, dando os 4 reinos de atuação da nossa vida espiritual. Mais detalhes eu poderei lhe dar particularmente, Sérgio. O Natalino também, que está conosco acompanhando, boa tarde para você. Natalino diz aqui, boa tarde, Sidney, boa tarde a todos. Obrigado a todos pela palestra, ele diz aqui também. E gostaria de saber como me aproximar do meu anjo protetor. Natalino, o anjo protetor, ou guia espiritual, ou anjo da guarda, não importa o nome que venhamos a dar a ele, Natalino, ele está sempre à nossa disposição. O problema é que ele cuida de nós, fala conosco, e nós nem sempre nos preparamos. A palavra preparar não é adequada. Nós não nos colocamos em condições para ouvi-lo. A melhor maneira, Natalino, é você, quando estiver recolhido à noite, não é aquela oração que a gente faz, que a gente começa com o Pai Nosso e não chega nunca ao Amém à noite, não. Uma oração, preferência você sentado, com luz acesa, senta ali na cama e antes da conciliação com o sono, pedir sinceramente para que você possa se aproximar do seu protetor espiritual. A constância desse diálogo vai permitir que você abra as suas comportas espirituais, estenda as suas antenas espirituais para melhor ouvir o seu protetor. Mas ele nunca o abandona.
O problema é que a gente o abandona. Sabe aquela figurazinha que o Theo sempre brinca, dizendo que de um lado tem um diabinho, do outro lado tem um anjinho, e a gente não sabe quem atender, quem ouvir? É o que acontece na vida, Natalino. Normalmente a gente está mais preocupado em ouvir aquilo que nos interessa sobre o aspecto material do que propriamente ouvir e dar atenção àqueles que nos impulsionam para o bem. Não estou nem falando de religião, hein, Natalino? Eu estou falando de espiritualização. Quando estendemos sinceramente o nosso pensamento de proximidade, de aproximação com o mentor espiritual, de preferência quando você estiver para conciliar o sono, no dia seguinte você vai começar a sentir já que ele começa a falar com você. Não é uma vozinha no ouvido, não. Na base da intuição, da consciência, das boas ideias, dando-lhe um pouco mais de paciência, um pouco mais de persistência nas suas coisas. Essa é a função do protetor espiritual. Ele quer o nosso bem. Então, eu acho louvável a sua preocupação de aproximar-se dele. Um pouquinho antes de começar o nosso programa, eu estava ouvindo a Amália falar ali, viu, Theo? E ela falou uma coisa bem interessante. Olha, não espante o seu protetor espiritual. Eu gostei da proposta dela. E não é o que fazemos de vez em quando? Nós botamos um protetor para escanteio, né? Ele vem, fala, a gente não dá bola, aí ele se afasta. Espera que a gente ore e peça sinceramente o seu retorno. E é isso que eu lhe sugiro, Natalino. Tem uma pergunta, que aconteceu um fato na minha família. O irmão da minha esposa, ele veio a desencarnar no último domingo. Assim, ele não era daquelas pessoas que cuidava muito da saúde, né? Inclusive, ele faleceu cedo. Ele acho que tinha próximo, passado ou para chegar nos seus 30 anos. Mais ou menos isso, não me lembro realmente. E a minha esposa fazia muito tempo que não conseguia conversar com ele. Ela ligava lá em Minas, falava com o pai, com a mãe, mas ele ou nunca estava por perto ou nunca tinha assim, a oportunidade de falar com ele. E da última vez que ela ligou, ali faltando 4, 5 dias para o desencarne dele, ela conseguiu falar com ele e conversaram bastante tempo. Inclusive ele fez assim, tipo, meio que uma varredura, né, das pessoas que ele conhecia aqui, perguntando da maioria das quais ele tinha contato. E depois que ele veio a desencarnar, no dia que ela teve a notícia, ela costuma ajudar lá na 87 FM, ela faz uma limpeza lá de vez em quando, e geralmente a gente vai, ela fica, né, espera com que eu termine o programa e depois a gente vai embora junto. E nesse dia deu assim nela uma vontade, uma pressa de ir embora, e ao chegar em casa, ela recebeu a notícia de que o irmão dela tinha desencarnado. Aí vem a minha pergunta para você, a gente que falou bastante sobre a mediunidade. Esse tipo de coisa é coincidência ou geralmente acontece de a pessoa, quando está chegando próximo do seu desencarne, não que ela se torne médium, mas aflora um tipo de sentimento nela que dá a perceber e ela meio que já começa a se preparar para essa ida, Sidney? Eu acredito mais, Theo, que o protetor espiritual do seu cunhado tenha vindo avisar a sua esposa. Agora, acontece também isso que você está falando. A pessoa já pressentindo o desencarne, eu já vi casos, inclusive descritos nas obras da codificação, em que o indivíduo, sabendo, pressentindo o desencarne, ele comparece na casa de uma outra pessoa e, através do sonho, ele diz, olha, eu estou partindo, vim me despedir de você. E a pessoa acorda assustada e fala assim para o marido, meu irmão morreu. Mas como assim? Você do nada está falando que o irmão morreu? E aí telefona e confirma que realmente faleceu o irmão da pessoa. Eu entendo que ele possa ter tido autorização para vir se despedir da sua esposa, viu, Theo? Principalmente porque ela deu atenção
para ele 3 dias atrás. Então ele se lembrou muito dela, queria que ela passasse a notícia aos demais parentes. Então foi a primeira pessoa de quem ela se lembrou. Então é possível e é muito comum que isso aconteça, Theo. Tá certo, Sidney. Reginaldo? Próxima questão também, chegando para nós aqui via o YouTube também, as perguntas vão chegando, você vai nos colocando e o Sidney vai nos respondendo na tarde de hoje. A próxima pergunta que eu tenho aqui é da Tatiana Santos e ela pergunta aqui, Sidney, muitos dizem que o Chico Xavier era a encarnação de Allan Kardec. Existe algum fato sobre isso? Existem muitos fatos, existem livros que trazem detalhes. Há, inclusive, uma informação do Espírito Verdade dizendo que Allan Kardec, depois do desencarne dele, que ele não ia ficar muito tempo lá na espiritualidade, que ele voltaria em seguida. Então ele desencarna em 1869 e o Chico reencarna em... Eu não estou sabendo exatamente a data. 1910. Isso, 1910. Isso é pouco tempo depois do desencarne de Allan Kardec. Então, alguns tomam esta informação que consta do livro Obras Póstumas como um anúncio, um prenúncio do reencarne de Allan Kardec na figura do Chico. Eu não gosto muito de tratar desse assunto porque ele é muito controvertido. E, inclusive, num dos meus livros, eu não lembro qual deles, um que o Ailton Paiva me ajudou a fazer a revisão, eu identifico o Espírito Verdade. O Ailton Paiva diz assim, olha, melhor você não mexer com esse assunto, embora você esteja bem respaldado aí com informações do Richard Simonetti, do Hermínio Miranda, esse assunto traz uma certa conturbação no meio espírita. Então, ele sugeriu, eu acabei tirando 3 capítulos do livro que tratavam desse assunto. Por isso que eu não gosto de mexer muito com esse assunto. Mas, nos últimos anos de vida de Richard Simonetti, ele admitia que se Kardec teria que voltar logo, a única pessoa que ele achava que poderia ter encarnado Kardec seria Chico Xavier. Opinião do Richard Simonetti. Agora, Tatiana, eu acho que isso aí pouco importa, porque o Kardec fez um trabalho extraordinário, e o Chico também. Se um era a reencarnação do outro, eu não sei. Alguns dizem que sim, outros que não, mas eu acho que isso é irrelevante. Importante que analisemos as suas 2 obras extraordinariamente importantes. O Pentateuco de Allan Kardec e as mais de 400 obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. O Sérgio está me lembrando aqui que a data de nascimento de Chico foi dia 2 de abril de 1910. E a data de desencarne de Kardec foi 31 de março de 1869. Próxima pergunta para você responder também. O Bruno Leão está conosco, nos acompanha. Boa tarde para você e pergunta: Sidney, vou encontrar aí meus pais de vidas passadas? Bruno, vai acontecer de na hora que você partir, eu sei que você é jovem ainda, se não me engano vai ser do Paraná, né? Vai acontecer de você chegar lá, alguns parentes seus talvez já tenham reencarnado. Mas como geralmente nós passamos mais tempo na espiritualidade do que encarnados, se tivéssemos que estabelecer uma proporção, não leve isso na ponta do lápis, na matemática, mas apenas, vamos dizer assim, uma especulação.
nós permaneceríamos lá 300 anos e permaneceríamos aqui 100 anos, aproximadamente, as duas datas, os dois períodos. Então, pode acontecer, sim, de você reencontrá-los. Agora, você vai poder conviver com eles lá? Depende do seu nível espiritual e do nível espiritual deles. O André Luiz, quando desencarnou, ele ficou quase 8 anos no umbral. Depois, mais 1 ano trabalhando nas zonas de retificação lá de nosso lar. Só depois disso, isto é, aproximadamente 9 anos depois do seu desencarne, que ele conseguiu ver a sua mãe em sonho. Tamanho era o nível, o grau de evolução da sua mãe. Eu tenho a impressão que pode não acontecer isso com você, e você ser acolhido pela mesma família, a família carnal sua, você venha a ser recebido por ela, e lá, com o passar do tempo, isso não é de uma hora para outra, Dona Laura, mãe de Lísias, demorou um tempão para ter acesso a apenas 3 encarnações, 300 anos de encarnações, para poder subsidiar o seu trabalho na sua futura encarnação. Então não é automático, você chega lá, lembra de todo mundo. Você tem uma simpatia por uma pessoa e com o passar do tempo, depois você descobre que essa pessoa foi sua mãe, foi seu irmão. Então, essas coisas são disponibilizadas para nós de acordo com a nossa possibilidade de absorção da informação. Nem sempre estamos preparados para saber o que fomos em vidas anteriores. E às vezes nem é bom que a gente saiba, e tanto que a gente já aprontou. Mas, de uma maneira geral, nós tendemos a procurar o nosso grupamento familiar e espiritual. Perfeitamente, você que nos participou conosco hoje no programa de hoje, trazendo as suas questões. Já estamos chegando aí ao final do programa de hoje, né? Para que a gente possa fazer aí o encerramento. As perguntas oficiais foram todas perguntadas ao Sidney Fernandes na tarde de hoje. Sidney, deu tempo hoje, Sidney Fernandes? Hoje você não me apertou aí com a palavra pinga-fogo? Hoje não, hoje foi bem aí. Tá chegando uma pergunta agora, né? Acabou de chegar uma pergunta aqui do Alad Costa, e eu vou fazer para você, ó. O Sidney, quando falecemos, para onde vamos? E por que alguns insistem em ficar aqui na Terra vagando? Para onde vamos, Alad? Na verdade, Alad, a vida verdadeira nossa é lá. Nós estamos de passagem, nós estamos mergulhando temporariamente na carne. Acabei de responder lá para o Bruno que a tendência é nós procurarmos a nossa família espiritual. Por que alguns ficam vagando? Já respondi isso hoje, Alad, quando me referi rapidamente ao espírito de Francisco, que quando ele desencarnou, ele não admitia a morte, não queria ir embora, ele ficou grudado no seu cadáver, e tinha outros interesses aqui na Terra. Há espíritos, Alad, que nem chegam a partir para a espiritualidade. Eles desencarnam aqui, não têm consciência disso, ficam perturbando a gente, fica na casa da gente, é atraído pelo aroma, embora a metáfora não seja boa, todos nós emitimos com os nossos pensamentos, atitudes, boas ou más, uma espécie de aroma, que são captados por aqueles que gostam desse aroma. Então, se é um aroma bom, nós vamos atrair espíritos bons. E há pessoas que recusam-se a voltar para a espiritualidade. E eu conheço muitos casos de espíritos que estão aqui perturbando, amolando, vagabundeando por aqui, de repente eles são chupados de volta e reencarnam e nem chegaram a ir para o plano espiritual propriamente dito.
são criaturas que precisam dessas situações, porque eles estão tão apegados à Terra que eles têm que passar imediatamente por outro processo reencarnatório. Não seria, só adicionando aqui, Sidney, não seria o caso, a gente falou bastante do filme Ghost na nossa série de mediunidade, aquele senhor que estava vagando lá no metrô, que até acabou ensinando a ele como tocar nos objetos, ele até ficou indisposto com ele quando ele meio que pensou, né? Ele leu o pensamento dele naquele momento achando que ele tinha se suicidado, aí depois ele pulou lá no trem. Ele ficou vagando nessa situação como você colocou agora, né? Exatamente, a lembrança foi muito boa. E lembrando, Theo, se você estudar um pouquinho os fenômenos de efeitos físicos, e no qual aquele indivíduo era especializado, eles geralmente são produzidos por espíritos mais ligados à Terra. Espíritos superiores não se preocupam com isso. Uma casa mal assombrada, é claro que é uma terminologia popular, mas só para o nosso ouvinte, nosso espectador entender, uma casa mal assombrada nunca é assombrada por espíritos superiores. Ela geralmente tem ali espíritos apegados ainda ao planeta Terra, que se comprazem ainda com o álcool. Eles se utilizam dos alcoólatras como verdadeiros canecos vivos, utilizam-se das pessoas tendentes para a droga para continuar usufruindo dos prazeres da droga. São espíritos que ficam aqui presos, grudados na Terra. Então, são esses que aprontam, que influenciam. A palavra obsessor é usada geralmente por alguém que é inimigo de alguém. Mas nós estamos cheios de obsessoras à nossa volta que são atraídos pelos nossos pensamentos, pelos nossos vícios. Uma pessoa que se apega ao vício da droga ou do sexo, ele vai atrair espíritos que se comprazem com esse tipo de prática. Então, só brincando aí com o termo casa mal assombrada, quando você encontra um ambiente desse, não é espírito superior que está ali, não. Ele nem sabe direito o funcionamento do laboratório do mundo invisível, mas acaba conseguindo produzir barulhos, movimentação de pedras, coloca fogo em colchão, mas esses espíritos geralmente não são superiores. Os espíritos superiores permitem que eles desenvolvam essas atividades, geralmente para uma finalidade que nem mesmo eles sabem. Não sei se você está lembrado, no meu livro Luzes no Brasil, que é um caso de uma casa mal assombrada. E qual que era? Não sei se você lembra, Theo, por que o espírito estava indo naquela casa? Ele tinha um recado ainda para passar, né? Então, o neto dele não conseguia entrar na casa, ele já mexia com os objetos lá. E engraçado que uns espíritas foram lá para tentar ajudar. Quando eles chegaram lá, os vizinhos falaram: olha, fala para esse rapaz aí, que nós aqui trabalhamos, levantamos muito cedo, para ele não ficar fazendo bagunça à noite. O rapaz nem estava conseguindo entrar na casa. O barulho não era dele, era dos espíritos. E por que o avô dele estava fazendo aquela bagunça? Porque ele havia prometido dar um colar para uma irmã dele que estava internada no asilo. E ele, depois de conversando, por que você está aqui perturbando? Porque eu quero chamar a atenção de vocês, porque vocês vão lá embaixo daquela bananeira que tem lá no fundo, tem uma caixa com um colar que quero que leve para minha irmã. Então, esse era o objetivo dele. Geralmente o espírito não tem essa preocupação de ficar descobrindo tesouros, abrindo caixas, não tem essa preocupação. Mas aquele ali estava tão apegado à Terra ainda que ele não se contentou enquanto a sua vontade não fosse concretizada. Theo e Reginaldo Viana.
Como última pergunta, que chegou também agora, neste momento, né? Não vou deixar de fazê-la a você para que você possa responder, mesmo que o tempo tenha aí chegado no seu limite, mas eu vou fazer aqui a pergunta do Eliseu, mais uma. Ele traz aqui a seguinte questão. Sidney, com tantos pensadores que tiveram na Terra, trazendo muitas verdades, por que devemos ter só Jesus como nosso guia terreno? Não devemos ter só Jesus. Eu geralmente não faço minhas orações para Jesus. Ele é o governador geral da Terra. Ele tem muito o que fazer. Tem muito trabalho para desenvolver. Então, eu geralmente apelo para o meu espírito protetor, converso com ele, peço a ele para levar as bênçãos para as pessoas que eventualmente eu tenha prejudicado, aquelas que me prejudicaram, para que eu possa estar harmonizado com tanto umas quanto com outras. Mas geralmente eu nem fico tomando o tempo de Jesus, não, viu, Eliseu? Geralmente eu falo com o meu protetor espiritual, que já foi nomeado, né? O emprego dele é esse, é me proteger. Então agora, já que ele me aceitou como um afiliado, ele que me aguente. Então eu geralmente não fico usando Jesus como guia, não. A gente fala de uma maneira genérica para que ele nos proteja, assim como Deus nos protege, mas geralmente ele não vem pessoalmente para resolver nossos problemas. E, aliás, eles não estão para resolver nossos problemas, né? Eles estão para nos intuir, nos dar forças, energias, boas ideias, para que nós mesmos resolvamos as nossas questões. Perfeitamente respondidas todas as questões na tarde de hoje. Sidney Fernandes, as suas considerações para a gente encerrar mais uma edição de um grande programa, um grande pinga-fogo de hoje. Sempre está conosco, e a todos esses que escreveram, acompanharam, mesmo aqueles que não fizeram perguntas, mandaram apenas um alôzinho, o abraço, enfim. Que Jesus, agora eu vou usar a sua expressão, viu, Eliseu? Que Jesus possa estar com todos nós. Perfeitamente. Té Oliveira. Reginaldo, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por eu poder participar aqui, né, do programa juntamente com você, o Sidney, claro, o Sérgio e o Jonatas na retaguarda, e todos os nossos amigos que sempre se preparam para acompanhar o programa Pinga Fogo, e assim o nosso trabalho fica um pouco mais gratificante, né? A gente sabe que está tendo um bom resultado e que estamos, de algum jeito, do outro lado, na outra ponta, ajudando alguém com as nossas palavras e fazendo o que a gente gosta e tendo a recompensa de ajudar sempre alguém. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana, se cuidem, porque a coisa ainda está meio complicada, e até a semana que vem, se Deus quiser. Já despedindo também de Tel, de Sidney, de Jonatas, Sérgio, enfim, despedindo de você que nos acompanhou mais um programa Pinga Fogo. Agradeço mais pela sua audiência, esse importante momento em que você se coloca por estar conosco aí durante 2 horas todas as sextas-feiras. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Porque nós não temos condição de saber exatamente ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Viktor Frankl, um dos maiores gênios do século XX. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança. Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Pinga Fogo com Sidney Fernandes.